Hoje, preciso que você foque totalmente nesse nosso encontro. Sim, mais uma vez vamos expor o Xandão. Quem acompanha já sabe, ele entrou para a temida lista da Lei Magnitsky. E não é nenhuma brincadeira, não é nenhum meme, dessa vez é sério. Essa lei criada pelos Estados Unidos foi pensada para atingir os grandes violadores de direitos humanos e corruptos no mundo inteiro. E antes que alguém pergunte, mas, Jean, isso não fere a nossa soberania? Não. E vou te falar o porquê. As sanções visam empresas americanas e pessoas com vínculo direto com os sancionados. Ou seja, Xandão não pode mais pisar nos Estados Unidos. Foi banido do país. Está oficialmente marcado, carimbado. A coisa é tão gigantesca que bancos como Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Nubank, todos podem ser obrigados a bloquear recursos, cartões, contas, qualquer ligação financeira com Xandão. E Visa e Mastercard. Bloqueio imediato, pois são empresas americanas. Todos os bancos brasileiros que mantiver vínculo com ele correm sérios riscos. Inclusive o Banco do Brasil, que é o banco que ele recebe o seu salário mensalmente. Ele pode até negar ter conta lá fora, ou dizer que não quer ir para os Estados Unidos. Não importa. Agora o buraco é muito lá embaixo. E agora? Pasmem, temos um ministro do Supremo Tribunal Federal na mesma lista internacional que abriga nomes como Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda e até o PCC. É, meu camarada, Xandão está ali, lado a lado com organizações criminosas e difícil de ouvir, que estão defendendo a democracia, enquanto figuram entre os maiores violadores de direitos humanos do planeta. E o cerco está se fechando, não apenas nos Estados Unidos. Parlamentares da Europa já pedem congelamento de bens de Moraes. São 16 parlamentares da União Europeia pressionando. Essa foi só a primeira sanção. Outras podem vir, incluindo impedir que qualquer empresa americana preste serviço ao STF, inclusive tirando o STF do ar e inviabilizando totalmente o trabalho do órgão. Já imaginou que situação o STF vai se encontrar se isso acontecer? E ainda tem mais. Taliaferro, ex-assessor do Moraes, revelou que o gabinete era usado para perseguir a direita. Nenhuma surpresa até aqui, mas ele decidiu sair do país para denunciar os abusos. Ele se encontra agora na Itália. O mundo está começando a ouvir a verdade. E, inclusive, no encontro realizado entre Alan dos Santos e Taliaferro comenta um pouco daquilo que ele presenciou. E vou deixar aqui para vocês verem na íntegra essa reportagem. Vambora, tô meio largado aí, não repara não que eu tô em casa aqui, ó. Nada. Mostra Aí, pro ó. pessoal o que você tá bebendo aí, ó. Explica pro pessoal quem é você, o que aconteceu contigo. Fala aí, vamos lá. Eu sou o Eduardo Taliaferro, o ex-chefe de gabinete da Teoria de Enfrentamento à Desinformação de Alexandre de Moraes, cara sem saber o que era. E passei tudo que você já sabe por aí, que acho que o pessoal também, se fizer uma breve pesquisa, vai saber, entendeu? Não é fácil. Sou um dos perseguidos também, tô junto no inquérito com todos vocês, né? Ainda não fui denunciado, mas provavelmente a partir de hoje eu serei denunciado. E o azar é só deles, que quanto mais eles fazem, mais eu faço. E se Deus quiser, a Tagliaferro estará aqui conosco nos Estados Unidos em breve, né, Tagliaferro? Se Deus quiser. Sim, estamos batalhando para isso. E denunciar, né? Porque você viu de perto, né? Sim. Se puder contar um pouco pro pessoal como que ele opera, o que ele faz, como é que foi a sua experiência dentro do gabinete lá, você vendo tudo acontecendo, você sem saber ainda direito o que estava acontecendo. Eu gosto muito quando você explica para as pessoas o estranhamento que você teve da ordem do Alexandre de Moraes, das pessoas honestas, assim, você sem entender aquilo, você falou assim, não, quero sair. Explica um pouco pro pessoal. Eu cheguei lá com um objetivo, né, com uma tarefa, e quando eu fui surpreendido, né, passou uma semana, um pouco mais, eu vi que a coisa era um pouco diferente. Não tinha visto nada de errado até então, errado assim, que fosse totalmente agressivo, mas eu percebi que existia de fato uma manipulação para, não fomos tendo perseguição, né, de direita, só entravam no gabinete coisas de direita, né, e nada de esquerda. Então isso me chamou muita atenção e eu comecei a questionar esse tipo de coisa, mas se longe já é difícil, imagina pessoalmente, né? Sim. E aí você, então, decidiu sair do Brasil para se proteger e poder, Sim. então, denunciar o Alexandre de Moraes, é isso? Sim, tô fora, graças a Deus. E estamos trabalhando para isso, né? Não sei, mais que ninguém sabe, né? Esforço que é tudo isso. E com oração, né? Joelho no chão. Eu sei que você vai na missa todo domingo, a gente conversa já há um bom tempo. E se Deus quiser, eu quero, mesmo com a Lei Magnitsky, quero ver você aqui nos Estados Unidos conosco, aqui nos estúdios da Timeline, denunciando tudo que o Alexandre de Moraes
fez. Porque você tem, né? Você tem muitas provas, né? Você participou ali dos grupos. Isso. Ele tentou. Não, o Lafon quer perguntar? Pode perguntar. Não, eu quero perguntar exatamente isso, Taliaferro. Obrigado aí por participar aqui do Conversa Timeline. A gente já teve uma noção boa naquela série de reportagens da Folha de São Paulo, do Glenn Greenwald, sobre o que havia ali no gabinete do Alexandre de Moraes, de que maneira vocês eram pressionados a praticar uma série de abusos, arbítrios, ilegalidades. Mas a gente precisa saber, além daquele material que a gente já viu, né, o que você acha que tem de provas, né, o que você pode apresentar, né, que vai deixar muito claro para quem acha ainda que o Alexandre de Moraes é uma muralha em defesa da democracia, que é exatamente o contrário, que ele é um grande tirano. O que você pode dizer para a gente em relação a isso? Tem bastante coisa, aquilo lá é só a pontinha do iceberg, entendeu? Tem algumas coisas fraudulentas que foram feitas, e se ele vai me assistir, ele sabe do que eu tô falando, lá de agosto, de um ano aí, entendeu? Que a ordem era deletar, e eu, como sou uma pessoa instruída, uma pessoa que tem consciência, eu sempre guardei, porque um dia eu sabia que isso ia virar história e a gente ia ter que contar a verdade, entendeu? Tem bastante coisa assim, tenho bastante coisa. Não vou adiantar muito, não, senão a gente perde a graça, entendeu? Uhum. Mas a brincadeira vai ser divertida. Tem conversa de PGR também, entendeu? O negócio era bem estruturado, né? Na verdade, ali em Brasília não é cada um por si, não. É uma união, é um grupo, viu? É um grupo terrível. Era um conluio, era uma gangue. E tenha certeza que agora já estou sendo atacado. Agora você vai ver o processo que está parado desde o dia 2 de abril. Agora vamos aos questionamentos. Muita gente disse: Jean, essa lei já foi aplicada a outras autoridades e não mudou nada nesses países. Continuam em ditaduras. É verdade, você tem razão. Mas aqui tem um pequeno detalhe. Venezuela, Cuba já eram ditaduras declaradas. O Brasil ainda respira a base de aparelho, mas respira ainda um pouco de democracia. Ainda conseguimos falar alguma coisa na internet. Talvez por pouco, quem sabe, não sabemos ainda. Eu sei que não é a solução final, mas é uma rachadura colossal nesse sistema tirânico criado por brasileiros contra brasileiros. A Magnitsky é de longe nossa maior ou talvez única esperança de um Brasil livre da tirania. E tudo isso só foi possível porque parlamentares brasileiros correram atrás. Inclusive Eduardo. Sim, Eduardo Bolsonaro, aquele que foi zoado por fritar ovos, que agora fritou Moraes junto com a equipe. Agora a pergunta que não quer calar. Será que essas sanções vão fazer com que Moraes e o seu consórcio e seus cúmplices recuem das decisões arbitrárias, das perseguições explícitas, especialmente contra a direita? Ninguém sabe. O clima é de tensão máxima. O sistema pode revidar, endurecer ou tentar alguma jogada estratégica, quem sabe. Qualquer cenário é perigoso, mas ambos são possíveis. E o que isso significa? Que a pressão internacional importa, mas nossa luta aqui dentro é fundamental. Prisões preventivas arbitrárias. Gente presa por 17 anos por roubar uma bola de futebol no Congresso. Censura prévia, como aconteceu com o Brasil Paralelo. Ausência total de defesa. Manipulação dos julgamentos, inquéritos que nunca acabam, vão sendo prorrogados para poder fazer pesca predatória, buscando crimes até encontrar qualquer dedo fora do lugar. Medidas abusivas até contra o ex-presidente, o Bolsonaro. E digo mais, você nem precisa gostar dele, mas proibir um ex-presidente de falar e de ver o próprio filho, você chama isso de justiça? Judicialização selvagem da vida política e econômica. O Congresso derruba o aumento do IOF. O PT recorre. O STF faz sorteio e cai, adivinha onde? Um cara mais sortudo do STF. No colo de Moraes. Que, claro, mantém o IOF e atropela o legislativo. Censura institucionalizada. Perseguição a jornalistas, influenciadores e parlamentares. Liberdade de expressão agora virou alvo, tudo sob o pretexto de combater fake news. Daniel Silveira preso há anos por um vídeo. Qual foi o crime? O crime de opinião. Concentração de poder absurda. Xandão, ele atua como vítima, investigador, juiz, executor, julga, acusa e executa. Tudo sozinho. E toda a narrativa de trama golpista, a desculpa perfeita para perseguir quem vestiu verde e amarelo. Se fosse vermelho invadido um congresso, já vimos como seria.
impunidade total. Tudo isso é só a ponta do iceberg. Hoje existe um pedido de impeachment com todos esses fatos narrados. E o mínimo que nós podemos fazer é cobrar os nossos senadores para que apoiem o impeachment do Xandão. E você pode perguntar, mas Jean, o que eu ganho com isso? O que eu ganho sabendo disso? Vai mudar minha vida? É, meu camarada, muda sim. Enquanto o brasileiro só liga para a economia, esquece que sem liberdade não há prosperidade. Eu, por exemplo, não aceito viver num país onde liberdade e justiça viraram palavras decorativas de dicionário. O Brasil que eu quero, é claro, é forte economicamente, sim, mas é livre, moral e justo, e não uma tirania travestida de democracia. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, mas é assim que começamos, conscientizando, despertando as pessoas, mudando a opinião pública. Lá do outro lado, o STF, eles têm universidades, tribunais e a velha mídia na mão, mas nós temos ainda a internet. E eu te digo mais, para que tudo melhore, tem que piorar. Por isso, vamos juntos resistir. E aqui vai o meu simples recado final. Querem nos ver desistir? Querem nos ver desacreditando, mas nós precisamos ter mais persistência do que essa escória. Se eles lutaram por décadas para tomar o poder e fazer o mal, como estamos vendo agora, nós também temos que lutar por décadas para vê-lo livre e o bem, enfim, prosperar. Não há mal que dure para sempre, todo mundo sabe disso. Se este não for o fim, que Deus nos dê força até o fim. Vamos continuar nessa luta juntos. Um forte abraço, muito obrigado, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo. Fui!